Bem-vindo de volta ao Judeocation na JNS TV. Últimas notícias. Um israelense foi assassinado e pelo menos outros 6 ficaram feridos em um ataque terrorista em várias frentes perto de Koshav Yair nesta manhã. Isso fica no centro do país. Parece que 2 árabes, pelo menos um deles com cidadania israelense, abriram fogo em pelo menos 6 locais. O Conselho Regional de Shomron diz que os terroristas abriram fogo contra o guarda do lado de fora da comunidade de Salfit antes de fugirem. Ainda estamos tentando juntar todos os detalhes, mas o ponto principal é que israelenses, nesta manhã, foram mais uma vez alvos em todas as partes de Israel, Samaria e no centro do país. Com uma placa amarela, o árabe israelense consegue se locomover livremente por toda parte. Ainda não se sabe como ele passou pelo posto de controle na área, mas com uma identidade israelense, isso facilita muito. Agora, pessoal, domingo em Israel é um dia útil, é um dia extremamente movimentado. Há soldados voltando para suas bases, há crianças voltando para a escola. Então, esse terrorista, aproveitando o fato de ter placas israelenses e uma identidade israelense, conseguiu realizar um ataque em 6 frentes diferentes. Um dos terroristas novamente foi morto. Outro terrorista foi detido. Situação muito tensa aqui em Israel enquanto começamos mais uma semana. Vamos torcer e rezar para que isso não seja o início de uma nova onda de ataques terroristas, com a qual já estamos muito acostumados, tanto na Judéia e Samaria quanto em todo o país. Para todas as últimas notícias sobre esse incidente, sobre esse ataque, acesse jns.org, é claro, para mais detalhes assim que estiverem disponíveis. Sobre o tema do terrorismo, essa seria a primeira notícia que iríamos comentar, mas infelizmente, por causa do ataque desta manhã, acabou sendo a segunda notícia. Mas 2 adolescentes israelenses ficaram feridas, uma delas gravemente, quando um terrorista árabe as atropelou com seu veículo. Isso ocorreu no entroncamento de Gush Etzion, na Judéia, no último domingo à noite. De acordo com os paramédicos do Magen David Adom, eles evacuaram 2 vítimas para o hospital Shaare Tzedek, em Jerusalém. Uma garota de 17 anos estava em estado grave, ferida na parte inferior do corpo, e uma jovem de 15 anos teve ferimentos moderados no rosto. Mais uma vez, 2 garotas em um ponto de ônibus foram atropeladas de propósito por um terrorista árabe. As forças de defesa de Israel informaram que um soldado neutralizou o terrorista rapidamente. Graças a Deus. O árabe de 31 anos de Hebron que realizou o ataque morreu devido aos ferimentos, pois os soldados agiram rapidamente. As forças de defesa de Israel realizaram incursões no domingo à noite em Hebron, dentro da casa do terrorista, interrogando seus familiares e associados. No domingo à noite, sentado no sofá vendo TV, comecei a receber notificações no celular sobre um possível ataque terrorista no cruzamento de Gush Etzion. Isso fica só 2,5 km da minha casa. Em minutos, ouço as ambulâncias. Não era só uma sirene, eram ambulâncias passando sem parar por uns 5 minutos. E o que aconteceu? Um jihadista árabe, usando seu carro como arma, decidiu atropelar garotas jovens, adolescentes, que estavam esperando o ônibus ou uma carona. E essa é a nossa realidade aqui. E mais uma vez, espero que isso não seja uma onda. Já vimos ataques semelhantes de atropelamento com carros por islamistas em todo Israel e, na verdade, em toda a Europa. E eu não preciso lembrar você do 11 de setembro de 2001, quando foram aviões e não carros. Mas o princípio é o mesmo: usar meios de transporte como armas. O objetivo é assassinar, causar medo e provocar pânico. Por que atropelar essas garotas? Porque são judias e israelenses. Por causa da realidade em que estamos atualmente em guerra contra o Irã, guerra contra o Hezbollah no Líbano e em todas as outras frentes, esse ataque recebeu cerca de 15 segundos de cobertura em todos os principais canais de TV durante seus telejornais no horário nobre. A última notícia que tive foi que a garota gravemente ferida passaria por cirurgia. As pessoas precisam entender que a realidade dessa garota e dessa família pode ter mudado para sempre, dependendo da gravidade dos ferimentos dela. Então, não vamos minimizar esse ataque só porque, graças a Deus, ninguém morreu. Infelizmente, nesta manhã, alguém morreu. O objetivo do ataque em Gush Etzion era assassinar. Só porque o terrorista não foi totalmente bem-sucedido, não significa que devemos minimizar o que aconteceu. E, aliás, como resultado, a família dele agora vai receber salário da autoridade palestina como parte do programa Pague para Matar. Pelo resto da vida, eles vão receber uma pensão mensal, cortesia da autoridade palestina. Quero elogiar os soldados de plantão em Gush Etzion por neutralizarem o terrorista e evitarem tragédia maior.
Na maioria dos casos, o terrorista também está armado, seja com arma de fogo ou faca. E depois de usar o carro para atropelar, ele sai e tenta terminar o serviço com aqueles que ficaram feridos. Agradeço a Deus pelas FDI por evitarem cerca de 95% dos ataques planejados na Judéia e Samaria. Mas todos devemos seguir atentos, pois muitos vizinhos ainda querem nos eliminar. Esta manhã foi mais uma prova disso. O que ocorreu hoje em Gush Etzion e no centro de Israel é uma forma de terrorismo. Nas últimas semanas discutimos outros tipos de terrorismo, como o agrícola, onde árabes buscam apagar a história judaica destruindo sítios arqueológicos. Já falamos sobre terrorismo ambiental no passado, onde árabes vivendo sob a autoridade palestina queimam seu lixo, poluindo o ar e também permitindo que esgoto bruto seja despejado nos riachos. Agora, com o verão e as temperaturas subindo em Israel, enfrentamos o terrorismo na forma de incêndios e de incêndio criminoso. Isso acontece todo ano. Assim que faz calor lá fora e tudo está seco, grupos de árabes na Judéia e Samaria e em outras partes do país tentam incendiar Israel até reduzi-lo a cinzas. Segue o relatório desta semana da Hatzolah Judéia e Samaria, chamada Socorristas Sem Fronteiras. Vários incidentes nas regiões da Samaria e do Vale do Jordão. 10 pontos suspeitos de incêndio criminoso ao longo da estrada Gilad, na Samaria. No Vale do Jordão, aviões de combate a incêndios e um helicóptero estão auxiliando nos esforços para apagar um incêndio que começou mais cedo. Bombeiros controlaram o incêndio perto de Har Bracha, retomando o relatório da Hatzolah Judéia e Samaria. Na estrada Gilad, em Samaria, bombeiros combatem 4 focos principais de incêndio. Fumaça densa cobre a estrada e equipes tentam apagar os incêndios. Policiais do distrito de Samaria estão no local orientando o tráfego ao longo da estrada. Um investigador de incêndios dos Serviços de Bombeiros e Resgate de Israel está no local e até agora identificou 10 pontos de ignição distintos. Bombeiros voluntários, equipes da Autoridade de Natureza e Parques de Israel e trabalhadores rurais locais atuam para apagar um incêndio iniciado perto da nascente Ein Sukkot, no Vale do Jordão. As equipes relatam 3 frentes de fogo ativas e condições de terreno difíceis, que em algumas áreas impedem os esforços de combate ao incêndio por terra. Aviões do Esquadrão de Combate a Incêndios Elad e um helicóptero da Unidade Aérea da Polícia de Israel estão ajudando a apagar o incêndio. Isso foi apenas um relatório de um dia desta última semana. Pessoal, é assim o verão inteiro. Tudo o que precisa são alguns fósforos e um pouco de material inflamável. Em alguns casos, pneus em chamas são lançados em pomares e campos judaicos. Então, não se enganem sobre isso. A grande maioria desses casos não são incêndios acidentais. São tentativas de incendiar pomares, campos e até casas judaicas e, em última instância, de matar judeus. Isso é outra forma de terrorismo, simples assim, e se chama incêndio criminoso. E essa talvez seja a mais difícil de prevenir porque acontece em questão de segundos e se espalha por todo o nosso país seco. Comunidades da Judéia e Samaria conhecem essa realidade. Muitas têm carros de combate a incêndio e equipamentos para lidar com o problema, mas o sistema não é infalível. Vamos torcer por um verão tranquilo nesse aspecto e vamos esperar que aqueles que tentam incendiar o Estado de Israel sejam capturados pelas autoridades. Avançando, forças militares, com dados da Forças de Defesa de Israel e da Agência de Segurança de Israel, prenderam 3 terroristas que preparavam um grande ataque em Menashe, Samaria. Depois, as tropas acharam uma arma improvisada no subsolo. Veja este vídeo das Forças de Defesa de Israel. Este é um relatório de uma operação de segurança ocorrida esta semana na região. Não posso contar quantas operações desse tipo são feitas todas as noites pelos homens e mulheres das Forças de Defesa de Israel. Essa é a principal diferença entre Judeia e Samaria e Gaza. Na região, as Forças de Defesa de Israel entram com tropas todas as noites quando a inteligência aponta ataque iminente. Em Gaza, não tínhamos tropas em solo e o Hamas teve liberdade total para construir os túneis de terror e fabricar os foguetes no período que antecedeu 7 de outubro. Continuemos orando pelo bem-estar de nossas tropas, que nos protegem em Israel dia e noite. Mais um relatório do Palestinian Media Watch sobre o ódio anti-Israel e a incitação à violência dos nossos supostos parceiros de paz na Autoridade Palestina. No final de maio, na televisão oficial da AP, mais um chamado para exterminar os judeus. E não, como diz o PMW, não é um vídeo da Alemanha nazista de 80 anos atrás. É a Autoridade Palestina, financiada pelo Ocidente, há apenas 10 dias,
Como foi relatado, a TV oficial da AP transmitiu novamente uma oração pela exterminação dos judeus, feita por um líder religioso da AP, que está se tornando um mantra na emissora. Como esse oficial religioso diz, abre aspas, conte-os e mate-os um por um, e não deixe nenhum só. Isso é da televisão oficial da Autoridade Palestina, 22 de maio de 2026. Vamos assistir ao vídeo. Ó Alá, firma nossos passos e nos concede vitória sobre o povo dos descrentes. Ó Alá, não deixes nenhum opressor sem aniquilá-lo, ó Senhor dos mundos. Ó Alá, cuida dos teus inimigos e dos inimigos da tua religião. Ó Alá, conte-os e mate-os um por um, e não deixe nenhum deles. Como diz o PMW, apelos ao genocídio deveriam ser inaceitáveis em qualquer cerimônia religiosa. No entanto, em mesquitas sob a autoridade palestina, esses apelos contra israelenses e judeus são rotineiros e amplificados para todos os palestinos na TV oficial da AP. Esse fenômeno é especialmente perigoso, como mostrou o PMW, porque mais de 90% dos palestinos se consideram religiosos. Como a palavra de Alá não pode ser questionada, o ato de assassinar judeus é regularmente dito, segundo a AP, como uma forma de adoração islâmica. Só nos últimos 2 anos, a TV da AP transmitiu sermões rezando pela exterminação dos judeus, pelo menos 8 vezes por autoridades religiosas da AP, sendo a mais recente em 22 de maio. A pergunta é, até quando os países vão continuar financiando cegamente a AP, quando o dinheiro deles está sendo usado para ódio e incitação? Até quando Israel vai continuar permitindo que a AP exista quando essa é a realidade? Eu entendo que agora estamos em uma guerra em várias frentes, mas quando as coisas se acalmarem com o Irã, Líbano e Gaza, vamos ter que voltar nossa atenção para essa realidade, que não está nas nossas fronteiras, mas sim dentro delas. Isso já se arrasta há mais de 30 anos. Lá no ano 2000 explodiu, na forma da Segunda Intifada, ou como eu chamo, a Guerra de Oslo. Sim, as FDI impedem fisicamente 95% dos ataques, mas aqui estamos falando sobre a lavagem cerebral da próxima geração de crianças dentro da AP. Mas, como eu disse, há algo que pode ser feito. Sem financiamento, eles não produzem esse lixo, e se Israel disser basta, tudo pode acabar. Está na hora de pensarmos no futuro dos nossos vizinhos, porque o que eles veem na TV, nas redes sociais, nas escolas e nas mesquitas vai impactar a próxima geração aqui em Israel. Está na hora de acabar com isso de vez. Agora, a próxima notícia realmente me deixa furioso. Aqui está uma manchete do Times of Israel de sábado à noite. 9 palestinos ficaram feridos em um ataque de colonos em Hawara. Soldados das FDI foram vistos espancando um homem. Essa é a manchete. E então, aliás, bem no final do artigo, diz o seguinte: as forças de defesa de Israel disseram que soldados e policiais de fronteira foram enviados para vários locais em Hawara após receberem relatos de suspeita de roubo de gado pertencente a civis israelenses. Agora, ainda estou tentando juntar os detalhes, mas o título do artigo não diz nada sobre como isso começou. Ou seja, judeus foram roubados. Roubaram o gado deles. E, novamente, não estou justificando a violência, mas estou dizendo que a manchete já culpa os chamados colonos. Só depois é que eles dizem, aliás, que os judeus foram os atacados. O artigo cita ao longo de todo o texto a agência de notícias Wafa da Autoridade Palestina. Essa é a mesma autoridade palestina cujos líderes religiosos pedem a morte dos judeus. Você vai confiar nessas pessoas para obter informações confiáveis? Pessoal, quantas vezes discutimos a suposta violência dos colonos nas últimas semanas? E só depois é que nos dizem que foram os judeus que foram atacados. Essa manchete é completamente enganosa quanto à realidade dos fatos. Eu entendo se você quiser dizer que é contra a violência, eu entendo isso muito claramente, mas a mídia tem que noticiar o que aconteceu. E eles não estão fazendo isso. E, ao mesmo tempo, usando uma agência de notícias supostamente não confiável no veículo oficial de notícias da Autoridade Palestina. Meu ponto é, tenha cuidado com o que você lê. Seguindo em frente, um momento histórico na cena cultural de Binyamin, região ao norte de Jerusalém. No próximo mês, o novo anfiteatro Tel Monim será inaugurado na Floresta Aaron. Isso fica no coração do bloco Dolev Tel Monim. O local é o maior complexo de apresentações já estabelecido em Binyamin e servirá aos moradores da região com eventos culturais, atividades de lazer e apresentações durante todo o ano. Assim que todas as obras forem concluídas, o anfiteatro poderá acomodar até 3.000 espectadores, tornando-se o maior local de apresentações da região.
O novo anfiteatro, pioneiro em Binyamin, permitirá pela primeira vez grandes apresentações na região e trará artistas e performers de destaque ao coração de Binyamin. Então, por que estou contando para você uma história sobre um novo anfiteatro? Isso realmente é notícia de destaque no mundo todo? E a resposta para isso é um sonoro sim. Esse tipo de projeto prova que Israel está investindo na permanência da vida judaica na região. Chega de falar sobre retiradas, concessões e criar outro estado entre o Jordão e o Mediterrâneo, que, claro, seria um estado terrorista com vista para Tel Aviv. Já seguimos esse caminho antes, e isso resultou na morte de milhares de israelenses. Cedemos terras e não tivemos paz, apenas guerra e terrorismo. Este anfiteatro ao ar livre, com 3.000 lugares, simboliza a presença judaica permanente em nossa terra ancestral e bíblica. Então, parabéns para Israel Gantz, o governador do Conselho Regional de Binyamin, e para todos os meus outros amigos da região. Este é mais um exemplo de estabelecer presença judaica permanente na Judéia e Samaria. Uma nova yeshivá de ensino médio foi inaugurada em Kfar Tapuash para o ano letivo de 2026 a 2027. Isso será operado pelas Yeshivot Bnei Akiva e pelo Centro Ulpanot, após a rede vencer uma licitação emitida pelo Conselho Regional de Samaria. A nova instituição chamada Yeshiva Bnei Akiva Tapuash atenderá alunos do bloco Kedma, incluindo aqueles de Kfar Tapuash, Rehelim, Migdalim, Nofen Neshemia, Eviatar e Rehavam, assim como de outras comunidades da região. A criação da Yeshiva faz parte do plano educacional de 5 anos do Conselho Regional, no qual está investindo dezenas de milhões de shekels no desenvolvimento e aprimoramento do sistema educacional e na preparação para a alta taxa de crescimento da região. Uma escola secundária será inaugurada neste outono em Samaria. E daí, isso é notícia? À primeira vista, não. Mas, como eu disse na matéria sobre o anfiteatro, este é outro exemplo de plantar sementes para o futuro, para que esta parte do país permaneça em mãos judaicas por gerações. Sim, os governos podem mudar de ideia, e todos nós vimos em 2005, em Gush Katif, em Gaza, e no norte da Samaria, quando todos os judeus e suas comunidades inteiras foram retirados e as casas foram destruídas. Mas quanto mais reconhecermos essas áreas como parte do nosso país, menos provável isso se torna. E um dia, muito em breve, a soberania israelense completa sobre a área. Obrigado por se juntar a nós aqui no Judeia Ocasião, na JNS TV. Quero agradecer as pessoas que trabalham nos bastidores aqui. A produtora Bárbara Kamenov, o engenheiro Aaron Wagoner, Zach Sickerman, Rian Lifshitz, o gerente da estação Yuri Sveretsky e nossa editora de vídeo, Olga Sinatov. Muito obrigado por nos acompanhar. Acesse a JNS TV para conteúdos incríveis e visite jns.org para as últimas notícias de Israel, Oriente Médio e do mundo judaico. Deixe um super thanks e não se esqueça de se inscrever. Nos vemos na próxima semana aqui no Judeocation, somente na JNS TV.